O arco da Vila de Ferreiros de Kimetsu no Yaiba finalmente se encerrou e será que esse foi o pior arco de Kimetsu no Yaiba? Será que a febre que Kimetsu foi alguns anos atrás está começando a esfriar? Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo, dessa vez para falar sobre Kimetsu no Yaiba. Esse é um anime que eu falo desde que lançou praticamente, só que eu sempre fazia naquele modelo dos vídeos de temporada. E dessa vez estou tentando fazer algo separado para ele mesmo, por mais que não seja um arco que mereça tanto isso. Kimetsu é um anime que eu gosto muito e eu tenho bastante orgulho, pra falar a verdade, de ter pego ele desde o começo, né? Foi um dos primeiros animes de temporada que eu peguei pra acompanhar e eu peguei pra acompanhar ele mesmo antes daquele hype gigantesco que foi o episódio 19 da primeira temporada, que inclusive foi uma parte que eu comentei no primeiro vídeo de temporada em que eu gravei. E foi um anime que eu gostei tanto a ponto que foi um dos primeiros mangás que eu realmente peguei pra ler e foi um mangá que eu li muito rápido. Depois eu voltei em outros vídeos de temporada, falei sobre o arco do Trem Infinito, falei sobre o arco do Distrito do Entretenimento, e é um anime que eu gosto bastante, eu sempre me diverti muito consumindo Kimetsu no Yaiba. Por mais que tenha alguns pontos que eu acho mais abaixo que outros, por mais que eu tenha algumas certas reclamações, principalmente envolvendo o mangá, a arte do mangá no começo, que é bem conturbada, principalmente se comparar com a produção magnífica que o Ufotable faz no anime, mas ainda assim eu me divirto pra caramba com Kimetsu no Yaiba. Porém, esse arco em específico da Vila de Ferreiros, pra mim é um dos pontos mais baixos de toda a trama do mangá, e é o ponto onde ele começa a desandar um pouco. E por mais que o anime sim melhore bastante coisa, eu achei esse arco bem mais consumível na mídia de anime do que na mídia do mangá, ele ainda tem os mesmos problemas, principalmente em questão narrativa. Claro, Kimetsu não é um primor narrativo, nunca foi. Ele é bem shonenzão padrão, aquele shonen bem divertido de você se acompanhar, nunca se focou tanto nessa parte narrativa, porém aqui ele começa a ficar um tanto mais problemático, principalmente pela estrutura dele que é mais compacta. Sempre foi um anime meio rushado, sempre foi um anime bem rápido de se consumir, porém nessa temporada eu acho que pisaram muito no acelerador. Mas começando do básico, né? Basicamente essa temporada começa 2 meses após o final da anterior, né? Do arco do Distrito de Entretenimento. Após aquela batalha, o Tanjiro ficou 2 meses em coma e só acordou agora, né? Zenitsu já tinha acordado, o Inosuke já tinha acordado, já estavam fazendo missões, o Tanjiro ainda estava em processo de se reabilitar. Porém, ele ainda estava sem katana, né? Como a katana dele tinha quebrado no final da temporada anterior, ele precisaria de uma katana nova e o ferreiro dele, que é o Hanagezuka, eu acho que é esse o nome do cara, ele não queria consertar a espada do Tanjiro, então ele tem que ir até a Vila dos Ferreiros e ir atrás do cara para conseguir uma espada nova. E enquanto isso, alguns luas superiores descobrem a localização da Vila de Ferreiros e vão atacar, porque assim os caçadores de demônios ficariam desarmados, eles não teriam como enfrentar os Onis. E olha, o primeiro episódio dessa temporada é um dos melhores, muito por essa parte em si dos Luas Superiores, porque como a gente teve ali a derrota da Maki e do irmão dela, que eu esqueci o nome, né, que foram os dois primeiros Luas Superiores a serem derrotados lá na temporada anterior, tem toda aquela reunião de todos os Luas Superiores perante o Muzan, e aquela parte é muito boa, principalmente porque você vê agora todos esses Luas Superiores, né? A gente vê os que vão ser os antagonistas dessa temporada e os que vão ser os antagonistas eventualmente. Volta a presença do Asaka, apresentam o Lua Superior 1, que já tem todo aquele mistério envolvendo ele, porque é basicamente o mesmo visual ali do pai do Tanjiro, um negócio que chama bastante atenção. Você fica, mano, quem é esse cara? Por que esse cara parece tanto com o pai do Tanjiro, né? Por que esse cara parece tanto um caçador de demônio, né? Porque ele até usa uma katana ali, então, tipo, ele tem uma presença que lembra bastante, parece um caçador de demônio corrompido pra Oni. Então já fica esses mistérios, e a gente tem a presença também do Doma, que é o Lua Superior número 2, que, assim, é o meu favorito do mangá, e eu gostei muito da forma como ele ficou aqui, principalmente por ser Miyano Mamoro. Miyano Mamoro no Doma ficou, assim, perfeito, porque é um personagem que ele é muito debochado. Então, pra mim, Miyano Mamoro no papel dele ficou, assim, maravilhoso. Já me deu um hype desgraçado pra algumas outras partes que vão ter mais pra frente. E o momento que o Tanjiro ele vai entrando ali na parte da vila dos ferreiros também é muito bom, principalmente por culpa do final do primeiro episódio, que tem todo aquele negócio dele encontrando a figura que também parece o pai dele, e ele pensa que é aquela figura que ele viu no sonho pouco antes. Que depois até colocam aquela desculpa de memória genética, um negócio assim que é bem difícil de engolir, mas ok, tá lá.
E aí a gente é mostrado também os Hashiras que a gente vai acompanhar durante essa temporada, porque desde o Trem Infinito, cada arco meio que vai focando em um Hashira. Trem Infinito foi o Rengoku, o Distrito de Entretenimento foi o Uzui. Aqui, diferente dos arcos anteriores, a gente tem dois focos em Hashira. A gente tem o Muchiro e a gente tem a Mitsuri, o que já é um momento que mostra que essa temporada perde um pouco o rumo. Kimetsu sempre teve uma estrutura que ela é mais compacta, ela é mais direta, ela é mais dinâmica. É um anime muito rápido de se consumir. Tanto que, por exemplo, o mangá, eu li o mangá inteiro em o quê? Uma semana. E o anime não é diferente. Eu peguei pra maratonar essa temporada do anime, eu vi em 2 dias, praticamente. Porém, nas temporadas anteriores, né, a gente tinha um foco específico em um Hashira. A gente tinha um arco pra apresentar o Hashira e meio que dar uma certa consequência pra ele. No Trem Infinito, o Rengoku morreu. No arco do Distrito do Entretenimento, o Uzui saiu todo fodido, praticamente teve que se aposentar. Então dava um pouco aquela impressão de ser algo meio, sei lá, Lost Canvas, onde a gente tinha um arco, um mini arco ali focado em um certo Cavaleiro de Ouro e ou ele morria, ou ele tinha que se retirar de batalha, ou se ele sobrevivesse ia acumulando ele para usar mais pra frente em certo momento do anime, como foi, por exemplo, o caso do Aldebaran. Dava um certo impacto pro anime, dava um peso para aqueles personagens e você via gradativamente os sacrifícios que eles tinham que fazer para avançar naquela guerra contra o Hades. Aqui, Kimetsu parecia que ia ser a mesma coisa, né? Você vê o sacrifício do povo para tentar acertar o Muzan, para tentar se livrar das luas superiores, né? Para ir para esse confronto final eventualmente. Aqui nesse arco você vê que já tem eles já aceleram bastante para usar dois Hashiras de uma vez e parece que eles não sabem utilizar eles tão bem assim. A gente percebe um foco muito maior no Muchiro do que na Mitsuri. Desde esse momento com o manequim ali que parece o pai do Tanjiro e parece aquele espadachim que o Tanjiro vê no sonho dele, e por sinal até falam do Muchiro ser descendente do primeiro espadachim com um estilo de respiração ali, né, da respiração primordial, enquanto, por exemplo, a Mitsuri fica ali como um alívio cômico. A gente tem a presença da Mitsuri no começo da temporada, ela tá ali esperando a espada dela ficar pronta também, depois ela some, volta lá pro final da temporada e fica segurando o bicho enquanto o resto do povo age. A principal luta da Mitsuri foi off-screen. E enquanto o Muchiro também ele tem um passado ali interessante, ele tem um backstory até legal, né? A questão ali com o irmão dele, né? O como ele se tornou caçador de demônio, ou até mesmo o próprio desenvolvimento dele, porque ele no começo é um completo de um babaca, né? A gente já via ali na primeira temporada que ele era um personagem mais frio, né? Um personagem sem muita reação, fica com cara de paisagem a todo momento. Aqui ele mantém essa característica e é muito escroto com todo mundo. Ele se age como superior, né? Ele acha todo mundo mais fraco, ele não tem muita empatia, ele fica calculando tudo. Opa, a vida desse aqui não tem tanto peso, eu tenho que me focar em salvar o chefe da vila, né? Ele tem esses pensamentos que vai mais pro racional e menos impulsivo se comparar com o Tanjiro. E na presença do Tanjiro, ele vai alterando um pouco essa linha de pensamento e depois mostra o porquê disso, porque ele fica tão afetado perto do Tanjiro e vai dando essa humanizada. É legalzinho, mas sinceramente não é tão interessante quanto os 4 Hashiras que a gente viu anteriormente, que é o Tomioka, a Shinobu, o Rengoku e o Uzui. E olha que eu gosto muito de praticamente todos os Hashiras, mas aqui o Muchiro não foi tão interessante. Eu acho que a coisa mais legal do Muchiro, sendo bem honesto, é a questão do estilo de respiração dele, porque, assim, ficou lindo no anime. Eu acho que uma das coisas que eu mais fico hypado sempre que lança a temporada nova de Kimetsu é porque a gente vai ver um estilo diferente de luta ali de cada Hashira, a gente vai ver um estilo de respiração diferente. Então fica aquele hype de ver como vai ficar o efeito no anime. E a respiração da névoa é muito legal, é muito bem feita a forma como fazem. A primeira vez que ele utiliza ali, que ele tá numa sala fechada com o Tanjiro e você vê a névoa meio que saindo dele, né? Tudo ficando coberto por névoa, ele meio que sumindo na névoa em algumas lutas. É muito legal. Mas apesar do Muchiro parecer ser meio que o destaque da temporada, em alguns pontos não é muito, porque, por exemplo, ele fica uns 2, 3 episódios preso ali sem fazer absolutamente nada, enquanto você foca em outro núcleo de luta, porque além de 2 Hashiras, a gente tem 2 luas superiores também, então fica muito disperso o que está acontecendo. Os 2 luas superiores não são tão carismáticos quanto os que a gente teve anteriormente, é aquele do vaso e o que se divide. O que se divide até tem uma presença legal, né? Aquela questão de cada Oni, que ele vai se dividindo, representar um sentimento dele, representar tristeza, alegria, raiva, empolgação, e terem estilos de luta bem distintos, bem diferentes. É um show de efeitos visuais, mas não
grande foda-se. São muito caricatos, não tem uma personalidade legal ali, não é que nem, por exemplo, eu detestei a Maki e o irmão dela ali, né, a forma como os dois se portavam na temporada anterior, mas eles eram marcantes. Se você perguntar quem é o vilão da temporada do Distrito de Entretenimento, opa, é a cortesã e o irmão dela. Quem é o do Trem Infinito? Ah, aquele maluco do sonho. Eu lembro, eu consigo. Agora esse aqui, eu fui ver a temporada e mesmo já tendo lido o mangá, eu ficava, mano, quem são os Oni dessa temporada mesmo? Pra mim são os Luas Superiores menos marcantes. Pra mim os dois são menos marcantes até do que Oni que nem Lua Superior é. Aquele da primeira temporada, por exemplo, dos tambor, aquele pra mim é mais marcante do que os dois dessa. Tem mais personalidade, tem um backstory mais legal do que esses dois. O do Vaso nem backstory tem. O outro ali, que vai se dividindo, ele tem um backstory muito merda. E a outra coisa que Kimetsu fazia, querendo ou não, ele dava backstory do como aqueles Onis se tornaram Onis. Aqui não teve, aqui foi muito mais raso, foi muito mais corrido. E sinceramente, esse pra mim, sem dar muitos spoilers do mangá, é o ponto em que Kimetsu realmente começa a errar um tanto a mão na forma como estrutura o roteiro dele. Como eu disse, o foco de Kimetsu nunca foi roteiro, foi mais essa questão descontraída, mais essa questão de diversão, né? Ser uma ação legal de se consumir. Mas a partir daqui começa a ficar muito acelerado o ritmo no mangá já. A forma como vai apresentando e vai utilizando os Hashiras começa a ficar muito mais apressada. Isso piora até porque se a gente tinha 6 luas superiores, agora a gente tem apenas 3. Então nisso que sobra apenas 3 luas superiores, a gente percebe uma coisa, a gente tá chegando meio que em reta final já. Isso é fato, porque já confirmaram a próxima temporada de Kimetsu, que é o arco do treinamento Hashira, e depois desse arco do treinamento Hashira, a gente só tem mais um arco. Então a gente tem mais 2 arcos para aproveitar 7 Hashiras que sobraram. Fora personagens que ainda estão sendo introduzidos ali, por exemplo, nessa temporada a gente teve uma presença maior do Genya, que é um personagem que já tinha aparecido na primeira temporada, né? Teve ponta ali no final, e aqui ele teve mais presença, né? Ele meio que substituiu a equipe tradicional de Kimetsu, que era o Zenitsu e o Inosuke, que é uma coisa que sinceramente fez falta, porque os dois tinham muito carisma ali durante o anime, e essa temporada não teve metade do carisma que as outras tinham, por exemplo. Por mais que eu goste sim do Genya, ele não é um personagem que eu acho tão legal de se acompanhar como os outros, e tem umas questões ali que colocam dele que eu fico tipo, mano, como assim? Por exemplo, aquela questão que mostra ali no final de um dos episódios que ele tá com aspectos de Oni, os caramba, você fica se perguntando, mano, como assim? Esse cara é Oni, esse cara é humano, esse cara é caçador? Que porra é essa? O que necessariamente é esse cara? E em um momento lá, num dos últimos episódios, fala de forma muito sutil que se ele comer carne de demônio, ele ganha características de demônio e fica por isso. Fica por isso, e não é só nessa temporada, é até o final do anime. Eles não dão uma explicação pra esse poder do Genya. Fica realmente parecendo que a autora ali pegou e falou, mano, seria legal se eu tivesse um personagem que ele é um humano, mas tem características de Oni. E fica por isso. Pelo menos o arco dele, o flashback dele é legal, principalmente por ligar com outro personagem que inicialmente todo mundo odeia, mas aqui a gente já começa a ver outras facetas dele, que é o Sanemi, que é o Hashira do Vento, né? Já que os dois são irmãos. Então é uma característica legal, mas você fica, mano... É um personagem que podia ser melhor explorado nessa temporada. Principalmente por ele estar realmente substituindo os personagens que a gente já conhecia. É meio que pra dar um destaque pra ele, mas tipo, jogam ele ali de uma forma muito foda-se. É só ver que, por exemplo, na conclusão ali da treta, enquanto, por exemplo, na temporada anterior juntou todo mundo, todo o elenco que tava participando daquele arco, juntou pra derrotar o Lua Superior, aqui o Lua Superior que tinha sobrado, o Tanjiro derrotou sozinho. Tá certo, teve ali a questão do Muichiro jogando a espada ali que o Hanagasuka tava consertando, né, que era mais poderosa, era mais afiada pra derrotar aquele demônio. Teve, mas o Tanjiro derrotou meio que sozinho. Genya ficou preso ali no negócio, a Mitsuri tava distraindo outro corpo ali numa luta off-screen, né, a principal luta da Mitsuri foi off-screen, é um puta desrespeito com a personagem. O Muichiro demorou 3, 4 episódios pra chegar até onde o Tanjiro tava só pra jogar a porra da espada. Então por mais que... Tá, o último episódio ele é bonito, ele é bem feito, principalmente por aquela parte da Nezuko, né, que mais também é meio zoado, né, aquela questão de estar amanhecendo, o Tanjiro tem que derrotar aquele demônio antes que, por mais que já esteja amanhecendo, o demônio já tá se desintegrando, mas ele ainda pode matar alguém, e aquela questão, a dúvida do Tanjiro, se ele protege a irmã do Sol, ou se ele salva aqueles ferreiros do Oni, é legal, é uma cena muito bem feita, principalmente quando a Nezuko chuta o Tanjiro pra salvar os ferreiros, né? É meio que o sacrifício da Nezuko, e seria o ponto de peso
daquela temporada. Seria o ponto onde você teria um impacto, você teria uma perca, que é uma coisa que a gente tá tendo desde o final da primeira temporada. Desde o final da primeira temporada, a gente é apresentado os riscos dali, né? A gente tem o elenco principal quase inteiro morrendo. A gente percebe que os Onis são uma puta de uma ameaça. E depois dali, a gente só vai vendo como os Onis vão ficando cada vez mais fortes. Hashira morrendo, Hashira saindo debilitado. Aqui a gente não tem um impacto sequer com os Hashiras. O maior impacto que a gente teria seria essa questão da Nezuko. A cena ali da Nezuko morrendo é muito bonita, né? Os flashbacks, né? A forma como a cena vai sendo construída de início em silêncio, né? Ele sendo chutado, fica tudo assim em silêncio, ele vai olhando pra Nezuko, né? A Nezuko vai ficando com aquela expressão de alívio, vai passando os flashbacks. Conforme passa os flashbacks, quebra aquele silêncio pra musiquinha de piano. Muito bem feito, muito bonito, pra depois pegar e mostrar ali que a Nezuko tá viva. É basicamente o anime pegando e chamando o espectador de imbecil. Por mais que sim, tem um puta peso narrativo pra isso, já que o objetivo principal do Muzan a partir de agora é conseguir a Nezuko, porque a Nezuko é a porra de um Oni que sobrevive ao sol. Mas não muda o fato que você teve todo aquele drama, todo aquele peso ali, todo aquele sentimento da despedida da Nezuko, pra segundos depois ela aparecer ali em pé falando na frente do Tanjiro. E nem fazem questão de explicar por que a Nezuko tem essa característica, pelo menos não aqui ainda. É meio que um deus ex machina jogado ali, que nem foi a questão da dança Kagura que o Tanjiro usa no final da primeira temporada. Só que aqui eu acho muito mais zoado. Mas enfim, eu acho que é isso que eu achei do arco da Vila de Ferreiros de Kimetsu no Yaiba. É um arco bem problemático, por mais que sim, ele ainda é divertido, ele ainda é fácil de se assistir, me diverte bastante, né? Tanto que, por exemplo, no anime desse eu dei uma nota relativamente alta pra esse arco, o que é algo que eu não esperava, porque no mangá também não gosto tanto dele, mas aqui no anime eu acho que ficou melhor de se acompanhar. Só que ele não é tão marcante quanto os outros, e ele tem esses probleminhas narrativos que pesam bastante nele, mais até dos que os arcos seguintes se comparar, né? O próximo é o treino Hashira, né? É um arco bem mais parado, bem mais pacato, é um arco realmente de treinamento e assim, eu quero ver como vão fazer uma temporada inteira pro treinamento Hashira, porque pra mim poderia fazer isso em um formato de filme, assim como foi o Trem Infinito. É um arco bem breve, bem rápido, ele não se estende muito, ele é mais pra mostrar um pouco essa dinâmica de alguns outros Hashiras que faltou. Então, tipo, é um arco que eu não imagino ele se sustentando por 11 episódios, que nem foi essas duas últimas temporadas de Kimetsu. Então eu me pergunto, mano, como é que vão fazer essa porra desse arco em anime? Mas quando fizerem, eu volto pra comentar mais sobre Kimetsu no Yaiba. Mas enfim, é isso. Comentem o que vocês acharam dessa temporada, né? Se vocês gostaram, se desgostaram, se é pra vocês o pior arco de Kimetsu ou não, se vai por algum motivo um dos melhores. E é isso, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!